Então, alunos, a fim de aplicar os conceitos estudados nos vídeos anteriores sobre dilatação, vamos resolver um exemplo de aplicação desse conceito. E o exemplo diz o seguinte: um cano de cobre de 4 metros a 20 graus Celsius é aquecido até 80 graus Celsius. Dado do cobre é igual a 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1. De quanto aumentou o comprimento do cano? Então, para resolver esse exercício, primeiro temos que identificar qual dos 3 tipos de dilatação de sólidos nós vamos aplicar aqui. Observe que só aumentou o comprimento do cano. A gente só está analisando uma dimensão desse cano. Se há uma dimensão, logo a dilatação que vamos aplicar aqui vai ser a dilatação linear, que é dada pela seguinte equação: ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, certo? Segunda coisa, agora nós vamos identificar quais são as variáveis aqui que vamos substituir nessa equação. Primeira coisa, o cano ele tem 4 metros. Isso é o comprimento inicial desse cano, 4 metros. Segundo, o cano ele estava a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E ele sofre essa variação de comprimento com a variação da temperatura de 20 para 80 graus Celsius. Então, a temperatura final é 80 graus Celsius. E o alfa é 17 vezes 10 a menos 6 Celsius na menos 1. Ok? Então, agora a gente só substitui essas variáveis na equação. Para ficar mais fácil esse ΔT aqui, a gente já vai calcular ele aqui no cantinho para já substituir nessa equação direto, ok? Então, vamos calcular o ΔT. Ó, nós vimos que o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Nossa temperatura final é 80 graus Celsius menos a nossa temperatura inicial, que era 20 graus Celsius, certo? Opa, não precisava ter posto isso. Então, 80 menos 20, quanto que dá? Exatamente, 60. 60 graus Celsius, ok? Agora a gente só substitui. Então, esqueci de falar. O que nós estamos querendo calcular é quanto aumentou o comprimento. Então, nós queremos calcular o nosso ΔL, né? Ok. Então, nosso L0 ΔL é o que a gente quer calcular. Nosso L0 é 4 metros. O nosso alfa é 17 vezes 10 a menos 6. E o nosso ΔT, 60. Então, uma dica aqui para resolver essas equações quando tem essa potência, a gente abaixa essa potência, certo? E a gente só multiplica os valores que não tem essa potência, certo? Então, 4 vezes 17 vezes 60. A gente pode fazer aqui na calculadora para ser mais rápido. Vocês em casa podem fazer no caderno, pode fazer mentalmente. Mas aqui nós vamos utilizar a calculadora. Então, para ser mais rápido, certo? 4 vezes 60 vezes 17, 4.080. Isso aqui é em metros, a unidade, porque o meu L0 já era metros. Certo. A resposta está certa? Está certa. Porém, para ficar um pouquinho mais bonitinho, nós podemos passar essa potência aqui para frente. Certo? Então, passando essa potência para frente, eu vou passar 6 casinhas para frente. Então, 1, 2, 3, 4. Vai faltar 2 casinhas, então 2 zeros para completar. 4.080 ficou aqui, certo? Metros. Para ficar um número mais ainda arrumadinho, podemos colocar essa unidade de metros para centímetros, por exemplo. Então, ΔL, 1 metro tem 100 centímetros, então, multiplica por 100, 0,480 centímetros. Ficou um pouquinho mais ajeitadinho.
Mas se vocês quiserem só deixar a resposta dessa forma, tá correto também. Nos exercícios que eu cobro, eu não obrigo meus alunos a deixarem em centímetros ou a passar essas casinhas para frente. Assim já tá correto.